É o estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós estamos nas preces pelos espíritos, é o nosso terceiro encontro de hoje. E nós então vamos fazer 3 estudos por um suicida, para os espíritos em arrependimento e pelos espíritos endurecidos, né? 3 temas que são bastante tensos, né, no seu objetivo, no seu propósito, porque atinge exatamente espíritos sofredores, espíritos que vivenciam experiências bastante dolorosas, seja pelas escolhas que fizeram, seja pelos estados em que se encontram agora. Então, através desse tema nós vamos conseguir ter uma compreensão melhor de que forma nós, aqui como encarnados, podemos auxiliar esses espíritos a se desenvolverem no mundo espiritual. Olá, embaixador, bom dia. Primeiro que nós vamos estudar então, prece por um suicida. Kardec separa para nós aqui uma passagem do capítulo 5º, capítulo 5, aqui do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, e aí ele diz assim para nós: o homem não tem jamais o direito de dispor da sua própria vida, pois só a Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno quando julgar oportuno. Apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis furtar-se às provas da existência. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena, e que ao ser preso de novo será tratado com mais severidade. Assim acontece, pois com o suicida, que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Nós já chegamos a conversar sobre esse tema do suicídio, que geralmente o nosso foco fica concentrado na dor e no sofrimento que o espírito vivencia ao desencarnar dessa forma tão agressiva. E quando nós falamos sobre agressividade, não falamos do método praticado pelo suicida, mas pela forma como o corpo é expulso do corpo físico, que acaba sendo destruído. E isso causa, sem dúvida nenhuma, uma grande repercussão sobre o espírito. Então, o que nós lembramos sempre é que, muito mais do que pensarmos no impacto que isso provoca sobre o espírito após a sua desencarnação, é importante nós sempre avaliarmos essa atitude de um modo muito mais amplo, analisando o histórico desse espírito antes do ato e depois pensarmos na sua reconstrução após o ato, e não focarmos essencialmente, exclusivamente sobre o próprio ato. Então nós temos que são diversas as situações que levam uma pessoa a tomar uma decisão como essa. Sem dúvida, aquele que opta por fugir da vida material, da vida física, dessa forma, é aquele que realmente já não encontra mais saída para as suas experiências, para as suas provas, né? Para as suas dores. Então, a opção desesperada, não tenhamos dúvida disso, é a última escolha que ele tem. E assim como acontece muitas vezes com uma outra situação, que é o caso, por exemplo, do aborto, nós temos 2 temas que são bastante pesados, que a doutrina espírita procura trazer para nós esclarecimentos, para que nos auxiliemos e auxiliemos aqueles que precisam, quando se deparam com essa situação. Então, tanto o aborto como o suicídio
geralmente existe uma avaliação, uma análise muito simplista, muito superficial, que é como se nos estimulassem a fazer julgamentos, julgarmos aquele que comete suicídio, julgarmos aquela pessoa, né, aquela mulher que pratica o aborto, mas nós não imaginamos, né, tudo aquilo que se passa na sua consciência, o seu desespero, a sua falta de escolha, os seus medos, a falta de apoio que acaba tendo, que a leva, né, que as levam, né, a essas escolhas, e que depois acabam aprendendo, lamentavelmente, de uma forma bastante dolorosa. Então, tanto num caso como no outro, nós temos ali uma história, né, um histórico envolvendo aquela pessoa, quem são os seus relacionamentos, quais foram as experiências que ela já viveu, quais são os seus entendimentos a respeito dessas escolhas. Porque, embora a ignorância não seja uma justificativa, ela pode ser vista como um atenuante, porque aquele que pratica um ato sem imaginar exatamente qual é a gravidade ou as consequências daquilo que vai ser gerado, poderia vir como um atenuante, mas isso não isenta, não tenhamos dúvida disso, das responsabilidades sobre o ato que foi praticado. Então, inicialmente, em vez de pensarmos na condenação daquele que pratica, de pensarmos no impacto doloroso, destrutivo do ato que foi praticado, pensemos sempre no conjunto, nos valores, no entendimento, no apoio, na pressão, nos medos, e depois, na continuidade, os mesmos sentimentos que acompanham esse espírito após a sua desencarnação. O suicida que comete o ato por um motivo, por exemplo, de constrangimento, ao chegar no mundo espiritual, somado às dores da desencarnação violenta, ele vai continuar sentindo esse mesmo constrangimento e vai acompanhá-lo durante muito tempo. Aquele que comete o suicídio por um ato de desespero, chegando no mundo espiritual, somado também ao ato violento, ele vai continuar sentindo o mesmo desespero. Então, nós temos sempre que observar não o cenário que se apresenta para nós daquele ato praticado, mas sempre pensarmos no indivíduo, no espírito, no ser espiritual que vivencia essa experiência e que tem que ser amparado, pensando exatamente em todas as fraquezas que fizeram com que ele chegasse nesse ato extremo. Então, de um modo geral, como por exemplo Kardec coloca para nós, que o homem não tem jamais direito de dispor da sua própria vida, e dizendo para nós também sobre a severidade dessa lei. Então, sem dúvida, essa passagem ela é bastante fria, bastante direta, que fala exatamente sobre as consequências dolorosas sobre aquele que pratica esse ato. E ao lermos apenas esse trecho, sem pensarmos em toda a compaixão, em toda o amparo que esse espírito recebe no plano espiritual, dá a impressão de que nós podemos simplesmente deixar ao lado aquele que pratica esse ato e nós não temos que ter preocupação nenhuma. Afinal de contas, ele vai ser submetido a uma lei, ele mesmo cometeu o erro, ele vai ter que sofrer por aquilo que ele fez. E nós, então, alimentamos aquele sentimento de indiferença. Então, na verdade, aquele que cai, sem dúvida nenhuma, é aquele que mais precisa de ajuda. Aquele que se encontra num pequeno desequilíbrio, ele é sempre amparado, mas aquele que leva, que sofre uma queda dessa natureza, é aquele que mais precisa de ajuda. Então, inicialmente, o sentimento de compaixão, de compreensão pela escolha que fez, por não se ver, por não ter outra opção, por não ter saída, ou pelo menos não se ver dessa forma. A Angelina colocou, na nossa cidade de Novembro, até hoje, 4 pessoas de bairros diferentes suicidaram-se. Fato preocupante, todos homens, Então, o que a gente tem que pensar também, Angelina, quando a gente se depara com uma situação como essa, é o que levou
uma pessoa a fazer uma escolha como essa. E aí então a gente começa a ver, né, toda a situação de um modo diferenciado. Não é assim, fulano cometeu suicídio, você viu? A gente analisa a situação com uma frieza tão grande, sem pensar que o espírito de fato sofre muito por aquilo que ele escolheu. Pode ter sido medo, pode ter sido uma fraqueza, pode ter sido uma infração a uma lei superior, não tenhamos dúvida disso. Mas muito mais do que isso, vem agora o trabalho de resgate, o trabalho de auxílio, que esse espírito tanto precisa para poder se recompor e dar continuidade na sua evolução, incluindo a quitação desse débito que essa pessoa acabou assumindo. Né? Então nós olhamos para o indivíduo, aquele que cai de imediato, em vez de observarmos, né, pobre coitado cometeu suicídio, a nossa postura mental, a nossa postura dentro dos nossos valores, é correr imediatamente e acolher aquele espírito que acaba de cair. E nós podemos fazer isso através das nossas preces, por exemplo. Né? Então, hoje nós temos uma sociedade que ela é muito dinâmica, é uma sociedade que traz para nós as suas dificuldades. Cada local no nosso planeta tem ali uma situação que leva uma pessoa a fazer uma escolha como essa. Questões afetivas, questões materiais, questões de doença. Então cada lugar tem ali as suas características, né? E mesmo assim nós lembramos que muitas vezes nós temos atos que são praticados pelos mesmos motivos em partes diferentes do mundo. Afinal de contas, nós falamos dos seres humanos. E não importa onde o ser humano esteja habitando, onde ele esteja vivendo, ele continua sendo um ser humano, trazendo as mesmas fraquezas, trazendo ali virtudes em graus maiores ou graus menores de desenvolvimento. Então nós olhamos para o indivíduo no momento em que ele sofre esse atentado contra si mesmo. E Kardec, então, traz para nós aqui uma prece, bem elaborada, diga-se de passagem. Né? Olá, de ligeirinho, João, bom dia. Então ele diz assim para nós, nessa prece: sabemos qual a sorte que espera os que violam a vossa lei, Senhor, para abreviar voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre o espírito de fulano, Senhor, e possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar as amarguras dos sofrimentos que suporta, por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhe o remorso pela falta cometida, e que a vossa assistência lhe dê a força de enfrentar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer, para repará-la. Afastai dele os maus espíritos, que poderiam levá-lo novamente ao mal, prolongando os seus sofrimentos ao fazê-lo perder o fruto das novas experiências. E a ti, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possa a nossa comiseração adoçar a tua amargura, fazendo nascer em seu coração a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos, nas vossas próprias mãos. Confia na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem, e só é severo para os de coração empedernido. Então vemos aqui uma prece que Kardec direciona, né, ou sugere aos espíritos suicidas. E aqui da nossa parte, né, nós temos vários exemplos de trabalhadores, né, de espíritas e também de outros indivíduos, né, que, independente da escola, se compadecem com aqueles que cometem o suicídio. Nós temos, por exemplo, né, as preces de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Dona Ivone do Amaral Pereira também. Então, são aqueles que, alguns daqueles, né,
que se dedicam às preces a esses suicidas. Então, para nós, dentro da teoria, nós entendemos que a prece chega dirigida àquele a quem nós dedicamos, né, a quem nós a dedicamos, embora não tenhamos a compreensão de que forma que isso traz um alívio. Mas nós sabemos que, sem dúvida nenhuma, a lembrança, simplesmente com esse sentimento de compaixão, é algo que traz, que revigora esse espírito para retomar ali o seu crescimento. Então, importante para nós pensarmos sempre nessas pessoas, né? Nós vemos muito na mídia, temos artistas, temos personalidades que acabam optando, né, por esse caminho, algumas vezes não de uma forma direta, desejando a desencarnação, desejando a morte, mas fazendo escolhas que acabam trazendo consequências, né? Pessoas que ingerem medicamentos, pessoas que se expõem a determinados perigos e tudo mais. Então a gente pensa assim, poxa, mas fulano cometeu tal coisa, você viu? Então, na verdade, em vez de despertar a nossa curiosidade, diante da cena que é apresentada para nós, sempre pensemos no espírito que está sofrendo. Não apenas observarmos como estatísticas, porque no mundo de hoje, né, acostumados a tantas situações que acontecem o tempo todo, a gente acaba incluindo as pessoas nessas situações. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, né, essa semana inclusive, uma reportagem que falava sobre aqueles refugiados lá da Síria, especialmente na cidade de Alepo, uma que tem se destacado bastante na mídia, né? E ali nessa reportagem falava sobre uma quantidade significativa de mulheres que cometiam suicídio para não serem estupradas por aqueles terroristas, né, que atacavam aquelas cidades. Inclusive familiares que cometiam assassinato para protegerem as mulheres de suas famílias, suas esposas, suas mães, suas filhas. E esse foi um fato que aconteceu também durante outras guerras. Na Segunda Guerra Mundial nós tivemos ali uma quantidade imensa de suicídios que aconteceram ao mesmo tempo, exatamente para que as mulheres não sofressem a violência provocada por aqueles que eram considerados os soldados inimigos. Então, quando nós vemos uma pessoa que toma uma decisão como essa, nós ficamos chocados. Quando nós vemos muitas pessoas, acaba simplesmente virando números. Então é importante que nós não permitamos, né, que os nossos sentimentos se endureçam ou se esfriem dessa forma, de vermos apenas mais um que cometeu esse ato, mais um que fez isso, ou simplesmente nos impressionarmos com o espetáculo do ato, né? Nancy, se nós analisarmos friamente essa passagem que Kardec trouxe para nós, quando ele diz assim, porque eu vejo como atenuante, como eu falei para vocês, a ignorância, o medo, o desespero sempre são atenuantes, ao contrário daquele que simplesmente abandona a vida por não ver mais sentido na sua vida, né? Então nós temos os atenuantes e temos os agravantes. Se nós pegarmos um caso como esse, dessas violências que nós vimos contra as mulheres, e analisarmos esse trecho que Kardec colocou, talvez essa seja até uma pequena crítica que eu faço, porque como esse trecho ele é muito frio, nós acabamos vendo com uma certa indiferença aqueles que cometem essa violência contra si mesmos. Então ele diz assim mais uma vez: o homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, pois só a Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno quando julgar oportuno. Então, aí depois ele coloca, né? A justiça divina pode abrandar o seu rigor em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis furtar-se às provas da existência. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena, e que, ao ser preso de novo, será tratado com mais severidade. Assim acontece, pois, com o suicida, que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Então,
ao vermos, né, uma situação como essa, em que mulheres jovens, mães de famílias, são expostas a uma violência como essa, a um constrangimento como esse, e elas são então tomadas, não apenas elas, mas suas famílias, são tomadas por um desespero e tomam uma decisão como essa, analisando friamente esse mecanismo das leis divinas que nós estamos aprendendo, nós lembramos que cada pessoa se encontra no lugar certo, no ambiente certo, de acordo com as suas necessidades, para a aquisição de novas experiências, incluindo um ambiente de violência, um ambiente de medo. Então, por que nós temos mulheres que vivem num ambiente seguro e temos mulheres que são expostas a essas situações? Nós falamos sobre isso, inclusive, no nosso encontro anterior, falando sobre os espíritos criminosos, ou os inimigos, né? Inimigos e criminosos desencarnados. Então nós vemos assim que hoje nós vemos ali uma pessoa numa condição de vítima, mas a sua história a coloca nessa situação porque no passado, porventura, elas poderiam ter tido uma condição de algozes, de terem cometido crime que as colocaram nessa situação. Então a gente pensa assim, bom, se a lei de causa e efeito funciona dessa forma, essas mulheres expostas a essa violência estão ali por uma necessidade de vivenciarem muitas vezes uma dor que elas mesmas provocaram. Essa é uma análise fria que nós colocamos. Mas hoje nós vemos por aquilo que os nossos sentidos podem perceber. Vemos ali mulheres expostas a essa violência, que muitas vezes, tomadas por um desespero, por um medo, acabam optando por esse caminho, para não sofrerem exatamente a violência extrema como sofrem hoje. Então, sem dúvida, nós vemos isso com um atenuante. E, na verdade, o nosso entendimento também, tomado por esse sentimento de compaixão, faz com que nós peçamos, né, aos espíritos amigos, a toda a espiritualidade responsável pelo acolhimento desses espíritos, que vejam exatamente essa fraqueza humana diante do medo. E nós pedimos, naturalmente, não para que eles façam aquilo que eles não tinham percebido ainda. Obviamente que todos eles estão cientes das causas daquilo tudo, das consequências, do histórico de cada um. Mas o nosso pensamento de compaixão faz exatamente com que esses espíritos se sintam acolhidos diante do erro que praticaram e se sintam também motivados a recomeçarem suas jornadas, muitas vezes se expondo novamente a essas mesmas situações, já que fugiram, conforme Kardec coloca para nós, já que fugiram das experiências que estavam planejadas para essa existência atual, então no futuro terão que se expor novamente a isso. Naturalmente, quando nós analisamos também o aprendizado que se tem no mundo espiritual. O livro Memórias de um Suicida, ele é um livro muito interessante e traz para nós muitos aprendizados, mostrando a trajetória de um espírito que fez essa escolha, que viveu no mundo espiritual aqueles dramas indescritíveis do primeiro contato, né, com essa nova realidade, e depois da assistência e do recomeço, quando no final daquele período em que ele se encontrava já em reabilitação, ele se colocava como um trabalhador para assistir outros espíritos. Então a ideia que nós temos hoje de o suicídio como sendo uma pena eterna, né, como algo que provoca uma pena eterna, como no passado, né, quando nós víamos os suicidas proibidos de serem sepultados naqueles chamados solos sagrados. Então o suicida não podia ser enterrado num cemitério, porque ali era um ambiente dominado por um pensamento religioso. Então eles não podiam ficar ali. As pessoas eram enterradas em terrenos baldios, nos terrenos de suas casas, de suas fazendas, né, em lugares que ninguém conhecia, em florestas, porque simplesmente eram proibidos. Porque era um pecado tamanho contra Deus que eles estariam condenados ao inferno para sempre. Aí depois nós tivemos uma mudança de pensamento, quando se fala, por exemplo, sobre
a possibilidade de resgate, a possibilidade de reconstrução. Uma imagem muito bonita, né, que mostra para nós esse caminho, é exatamente aquele filme, né, Amor Além da Vida. Porque o próprio tema, como fala, Amor Além da Vida, mostra um amor que vai além da vida material. E aí mostra, né, para quem se lembra do filme, era ali uma artista que tinha ali os seus problemas emocionais, psicológicos, né, que tinha 2 filhos e tal, e aí depois, com a perda dos filhos, ela acabou entrando numa depressão profunda e que fez com que ela cometesse o suicídio. E aí então o marido, aguardando o seu retorno ao mundo espiritual, vivendo ali a sua vida com muito sofrimento por tantas perdas, né? 2 filhos que desencarnaram num acidente de carro, a esposa que cometeu suicídio depois de um período de muito sofrimento, de muita angústia. E aí no mundo espiritual ele se aventura pelas tantas dimensões para poder reencontrar o grande amor da sua vida e resgatá-la, o que acontece no final. Então o que nós vemos assim, que essa mudança de pensamento de que ninguém é condenado para sempre, mesmo hoje isso sendo um dogma, em especial das religiões ocidentais, das religiões cristãs, é um dogma, mas que nem todo mundo aceita. Sempre pensando, tanto é assim, né, que continuam, né, dirigindo ali preces, dirigindo pensamentos para aquelas pessoas, mesmo com a ideia de uma condenação eterna. Agora, quando nós começamos a ter uma convicção diferente da possibilidade desses espíritos recomeçarem, deles começarem uma nova jornada de elevação, de resgates dos erros cometidos, a nossa participação se torna muito mais intensa, auxiliando-os nesse trabalho. Então já não nos posicionamos mais com indiferença. Então nós vemos esses espíritos como irmãos que cometeram erros graves, não tenhamos dúvida disso, mas que todo erro pode ser consertado, como muitas vezes nós mesmos também vivenciamos experiências assim. Porque o suicídio não é uma coisa nova, como nós vemos hoje, né? A gente lembra que o ato suicida é uma coisa que simplesmente faz parte da humanidade, da mesma forma que o medo, da mesma forma que a depressão, da mesma forma que o sofrimento. Todas essas experiências, elas fazem parte da própria natureza humana. Então não significa que no passado havia pessoas, né, que eram muito mais fortes, mais equilibradas, e somente os fracos dos tempos modernos cometem esse ato. Isso é algo que sempre acompanhou a história da humanidade. Provavelmente isso fez parte da nossa própria existência. Quantas vezes nós praticamos isso, poderíamos nos perguntar. Se hoje nós temos uma sociedade como a nossa, dá para imaginar há 1000 anos, há 1500 anos, há 2000 anos, como era a nossa vida na escravidão, na miséria, durante as guerras, durante o sofrimento. Então, quer dizer, ninguém pode dizer assim, olha, eu nunca fiz isso, isso nunca fez parte da minha história. Nós provavelmente já vivenciamos as experiências das mais variadas, das mais dolorosas, e hoje nós estamos aqui. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, nós estamos aqui hoje caminhando de uma forma muito mais objetiva, visando exatamente todas as superações, visando o contorno desses obstáculos, o vencimento de nós mesmos, o desenvolvimento dos nossos valores mais profundos, né, mais adormecidos. Então, da mesma forma, esses mesmos indivíduos que hoje cometem esses atos, terão as mesmas oportunidades de recomeço. E essa oportunidade será muito melhor aproveitada se estiverem, né, se receberem também esse apoio de todos nós. E é muito difícil também, quando nós falamos em dirigirmos uma prece a um suicida, quando nós falamos sobre dirigirmos uma prece para alguém que é desconhecido para nós. Se é alguém próximo, né, nós temos ali a imagem daquela pessoa, temos a lembrança de uma convivência, ainda que seja uma convivência não tão íntima, não tão profunda, mas é alguém que faz parte do nosso dia a dia, ou alguém que fez parte do nosso dia a dia. Agora, para alguém desconhecido, a gente simplesmente não dá muito valor. Ah, ele cometeu suicídio, então, né, eu vou fazer aqui uma prece por fazer, ou então tenho certeza que outras pessoas vão fazer.
Só que o que nós temos que lembrar sempre é que muitas vezes as energias que chegam através das preces para as pessoas não tem ali o endereço do remetente. Ou seja, não importa quem enviou, o que importa é que chegou. E no momento que chega aquele pensamento de encorajamento, aquele pensamento envolvendo aquele espírito, é ali que ele se sente acolhido. Então temos que sempre que modificar esse nosso pensamento, de sempre achar que os nossos sentimentos ou os nossos pensamentos somente envolverão aqueles com quem nós temos intimidade. Então esses grupos de preces que são criados nas casas espíritas, nos grupos de estudos, nos grupos familiares, evocando, né, a memória desses espíritos que desencarnaram de alguma forma, sejam aqueles que são que desencarnaram como indigentes, aqueles que desencarnaram de uma forma violenta, aqueles que desencarnaram pelo suicídio, o fato de serem lembrados já é para eles, sem dúvida nenhuma, um alívio muito grande e um estímulo muito grande para recomeço. Então, oportunidade que nós temos aqui para ajudar esses espíritos não faltam, né? Basta apenas que a gente direcione o nosso pensamento de uma forma favorável a eles. E não simplesmente dirigir o nosso pensamento lembrando de uma situação curiosa ou de uma situação trágica. Nós vemos hoje, né, nesse acidente que aconteceu lá na Colômbia, né, com esse avião, a grande maioria da sociedade pensa na tragédia preocupados, né? A gente vê inclusive a própria mídia procura sempre estimular isso tudo, querendo trazer detalhes da morte, detalhes técnicos, quem são os culpados e tudo mais, enquanto toda a mídia fica em volta desses assuntos que para o espírito são irrelevantes. Os espíritos estão sofrendo o impacto de uma desencarnação violenta, assim como também a própria família também sofre. Então, claro, os assuntos devem ser tratados para esclarecer as causas, para poder chegar aos responsáveis, para poder evitar que isso volte a acontecer, mas o elemento espiritual acaba ficando simplesmente em segundo plano. As pessoas assistem a esses programas muito mais preocupadas com a curiosidade dos fatos do que com a intenção legítima de enviar um pensamento favorável a esses espíritos e suas famílias para que possam superar esse trauma tão grande. Então há aquela dor inicial, toda a comoção, todas as pessoas chorando, todas as pessoas fazendo ali as suas orações, depois começam a vir as informações. E aí então tudo aquilo esfria e volta a ficar simplesmente num fato registrado na mídia. Então, quando nós aprendemos através dessa nova educação espiritual que nós recebemos, a ver os espíritos em todas as situações, a vermos os espíritos em todos os lugares, em dimensões diferentes, e percebemos também o caminho que cada espírito precisa percorrer para poder alcançar esse estado de felicidade plena que a pureza espiritual vai nos permitir, nós começamos a colaborar uns com os outros. Nós chegamos a falar, por exemplo, no nosso encontro anterior, sobre, mais uma vez, né, sobre os criminosos e os inimigos. Aquele que é o criminoso é o espírito que está errando naquele momento. Mas independente do erro, ele continua sendo espírito. Aquele que é o inimigo, que nos trouxe algum prejuízo de alguma forma, ele, naquele momento ele é o inimigo, mas ele é um espírito que não conseguiu ainda entender exatamente o seu papel, não conseguiu entender as suas próprias escolhas e ações. Então, quando nós temos essa visão de que o espírito é o centro de tudo, e começamos a perceber a condição de cada espírito, as experiências que ele está vivenciando, aquilo que ele precisa aprender, os seus esclarecimentos, nós observamos que os fatos começam a se tornar irrelevantes, ou começam a se tornar secundários. E esse nosso lado humano, mas esse nosso lado humano primitivo, ele começa a ser domado. Porque
porque o lado humano primitivo é aquele que gosta da desgraça, aquele que gosta da curiosidade, é aquele que vê, por exemplo, alguém caído na rua, ele faz aquela rodinha em volta para ver o que está acontecendo, sem sequer se mobilizar para prestar alguma assistência. Quando tem um acidente de carro, a gente vê que as pessoas passam mais devagar, não pelo cuidado que ela precisa ter com os trabalhadores que se encontram ali, mas ela quer ver o que aconteceu. É aquela curiosidade mórbida. Então isso ainda faz parte dessa nossa natureza humana, dentro desse nosso aspecto inferior. Mas é hora da gente começar a ver o espírito como centro de tudo e começarmos a fazer esse trabalho de espiritualização de nós mesmos e, consequentemente, nós teremos uma mudança de valores significativa. Olá, Elcio, sentimentos, bom dia. Então é isso, pessoal. Vimos aqui, então, prece pelos suicidas, certamente nós teríamos ali muitos e muitos assuntos, muitas e muitas ideias para tratar desse assunto, para falar, por exemplo, sobre aquele que pratica o ato, sobre suas famílias. Quando nós estudamos sobre esse tema, no Livro dos Espíritos, nós tivemos ali, eu trouxe para vocês na época, já é uma coisa de mais ou menos uns 4 ou 5 anos, ou talvez até mais que isso. Teve um filme muito interessante, um documentário interessante no sentido educativo, mas muito triste no seu conteúdo. Um documentário chamado A Ponte. Alguns de vocês se lembram, que eu já comentei sobre ele. Ele é um documentário em que um cineasta ele instalou uma câmera ali perto da Golden Gate, aquela ponte ali em São Francisco, que tem ali um número grande de suicídios de pessoas que saltam dali. Então ele colocou uma câmera ali próxima à ponte, filmando, naquele plano aberto a ponte, e ficou ali durante alguns dias. E depois ele foi então filtrando aquilo que foi filmado e começou a analisar as pessoas saltando da ponte. E isso chamou a atenção, porque enquanto ele filmava e via aquilo acontecendo, as pessoas chegando discretamente, parava ali no parapeito, olhava para o horizonte, dava aquela volta e tudo mais, aí então ele dava aquela focada. Até o momento em que a pessoa do nada vira e salta e acaba desencarnando. E aí então ele procurou fazer nesse documentário não apenas o registro do ato em si, mas começou a procurar o histórico de cada pessoa. Naturalmente depois que a coisa tinha acontecido, porque não sabia quem era. Tá ali, Dudu colocou para quem quiser assistir algum trechinho. Obrigado, Dudu. Então, depois que aconteceu, foram ali então a polícia, que foi ali fazer o resgate do corpo, depois fazer a identificação. Então, esse cineasta ele procurou fazer um trabalho investigativo de saber quem é a pessoa, quem era a sua família, conhecer o seu histórico, saber o que passava com ela, o que se passava com ela antes dela praticar esse ato. E aí mostrava assim que nós vemos os atos acontecendo, mas não nos preocupamos em entender por que aquilo aconteceu e o que poderia ser feito para evitar que acontecesse. Então hoje nós temos todos esses registros que são feitos para chamar a nossa atenção, para estimular a nossa curiosidade, mas há a necessidade da transformação do nosso pensamento, para podermos valorizar exatamente o ser espiritual que ali se encontra. Então, assim como os inimigos, assim como os criminosos, assim como os suicidas, são espíritos vivendo experiências difíceis. E nós precisamos então alimentar esse sentimento de compaixão do ser humano pelo ser humano. E não simplesmente alimentar esse sentimento mórbido que nós temos de ver as desgraças acontecendo. Porque, infelizmente, é uma questão de lei de oferta e da procura. Quando você oferece uma desgraça, as pessoas gostam de assistir a isso. Então, quer dizer, nós temos que nadar contra essa corrente. Temos que pensar sempre nas pessoas que estão ali, nas pessoas que estão envolvidas com aquele caso. Comentei com vocês da ponte exatamente para lembrar que muito mais do que um ato suicida que foi registrado pela mídia, nós temos uma família sofrendo. Temos um espírito no mundo espiritual que está sofrendo e precisa de ajuda. E não pensarmos, fulano de tal cometeu suicídio. Nós tivemos recentemente alguns suicídios que foram importantes dentro do meio artístico. Por exemplo, o ator Robin Williams,
um ator muito querido pelo mundo todo, pelos seus filmes, pelo seu sorriso, pela simpatia e tudo mais, de repente ele cometeu suicídio. E aí então vem todo o sensacionalismo em cima. Mas o que acontece com esse espírito depois? O que aconteceu com suas famílias? Com sua família, no caso, né? Como eles estão se sentindo com essa perda tão dolorosa, de não entender muitas vezes por que as coisas acontecem? Então, ao elevarmos o nosso pensamento acima daquilo que é considerado dos interesses humanos, nós começamos a ver o espírito como centro de tudo. E isso a doutrina espírita nos proporcionou. Comentei com vocês, né, que na história nós temos algumas fases em que nós tivemos no início, né, o homem como centro de tudo na cultura greco-romana. Depois nós entramos na Idade Média, tendo ali Deus como centro de tudo, o teocentrismo. Depois chegou de novo o renascimento cultural, antropocentrismo, o homem novamente como centro de tudo. E de repente os espíritos começaram a se manifestar e começamos a entrar numa nova fase, que eu gosto de chamar de espiritocentrismo, em que nós não vemos o espírito fantasma, mas nós vemos o espírito desencarnado, o espírito encarnado, o espírito em evolução, o espírito com sua inteligência, com seus sentimentos, com seus valores, com seus sonhos. E não apenas o homem como centro de alguma coisa, e depois que o homem morre ele deixa de existir. Mas nós vemos o espírito como sendo o ser imortal que somos todos nós. Independente do local, da escolha, da dimensão, somos sempre os espíritos. E quando nós desenvolvemos essa nova visão, nós começamos a ver tudo de uma forma diferente. Pelo simples fato de nós não apenas nos espiritualizarmos, mas espiritualizarmos também o nosso modo de pensar. Algo muito fácil que nós podemos entender é, por exemplo, falar sobre a conjuntura social e política do nosso país atualmente. Corrupção, desemprego, violência, outras partes do mundo, refugiados, e tantas outras tragédias humanas que vão aparecendo pelo mundo afora. Nós ficamos simplesmente presos nesse cenário. Temos a corrupção, temos a polícia, temos presos, temos julgamentos, temos a mídia. Mas quando nós começamos a pensar nos espíritos, ou na condição de espíritos que somos, vemos que aquele que comete o erro da corrupção vai ser um espírito que vai sofrer. E esse sofrimento vai fazer com que ele cresça, assim como nós também já sofremos e provavelmente ainda vamos sofrer. Não simplesmente desejamos, tomara que ele vá mesmo, tomara que ele sofra mesmo, tomara que isso, quer dizer, o desejo de vingança que nós alimentamos é o mesmo desejo de vingança que já desejaram para nós também. Não é a ideia de que então vamos absolver todo mundo e deixar todo mundo quieto. Não, existe uma legislação que controla a nossa vida, mas é o nosso modo de pensar que faz a diferença. Aquilo que eu desejo para o outro é aquilo que eu sou. Tem uma passagem muito interessante que diz assim que suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Se a sua opinião é desejar a vingança do outro, a gente já pode imaginar qual é a sua posição. Se a minha posição é uma posição de indiferença diante da dor do outro, já posso imaginar qual é a minha posição e qual é a minha condição evolutiva. Então, na verdade, o sentimento de compaixão, de fraternidade, é algo que deve ser imperativo para todos nós. E para aquele que cometeu o erro, ele precisa da correção. Mas não precisa ser castigado. Ele precisa ser educado, assim como também somos passíveis dos mesmos erros. E eu falo passíveis dos mesmos erros porque, por exemplo, tratando desse ponto de corrupção, não é o nosso tema de hoje, mas é só para ilustrar aquilo que a gente tem comentado, mas dá para ter uma ideia que é muito fácil a gente julgar aquele que é corrupto ou aquele que foi corrompido, estando na posição em que estão. E se nós estivéssemos lá? Nós teríamos a mesma resistência moral que nós temos hoje, assistindo do lado de cada televisão? Será se alguém oferecesse para nós uma facilidade? Será que nós conseguimos simplesmente resistir a tudo isso? Então, na verdade, quando tem aquele ditado que diz que a ocasião faz o ladrão, a ocasião também faz o corrupto, a ocasião também faz o fraco.
Então, tirando os fatos e analisando o espírito, somos espíritos ainda em processo de aprendizado e passíveis também dos mesmos erros. Dudu colocou aqui em cima, né? Sei que o trabalho do fotógrafo como documentarista é importante, mas ver a moça com a rosa nas mãos pular da cerca da ponte e não fazer nada além de fotografar é muito frio, né? Eu sou fotógrafo, mas sou humano e nunca deixaria aquela moça se preparar para o desencarne. A mesma coisa, Dudu, acontece também, nós temos aquele... Para quem se interessa, né, por esse tema de fotografia, de reportagem, tem um filme chamado Bang Bang Club, né, ou Clube Bang Bang, que é um clube de fotógrafos que foi fazer algumas coberturas na África. E nós temos aquela foto clássica, que ganhou inclusive, né, aquele prêmio internacional, né, o Pulitzer, se eu não me engano, que é aquele garotinho, né, magrinho e tudo mais, passando fome na África, e um urubu por perto. Vocês se lembram dessa cena, né? Que era muito conhecida, então ela foi vendida para vários jornais pelo mundo afora. Então aquela criança passando fome e o urubu por perto, como se fosse assim, o urubu esperando a morte. De imediato esse repórter ganhou esse prêmio Pulitzer, né? Ficou muito famoso e tudo mais, mas depois que acabou aquela festa, né, da premiação, aí uma jornalista foi entrevistá-lo, isso mostra no filme para quem quiser assistir. Foi entrevistá-lo e falou assim, tá, você estava lá tirando a foto, mas o que você fez depois que você tirou a foto? Você fez alguma coisa por ele? Você ajudou ou você deixou o urubu ali chegar perto da criança? E aí então começou a questionar esse lado humano dele também. E isso acabou depois fazendo com que ele passasse por um constrangimento muito grande. Se vocês puderem, assistam a esse filme, que ele é muito interessante. Fala sobre repórteres que fazem coberturas de guerras civis e tudo mais. É um filme muito bacana. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente essa passagem. Desse fotógrafo, daquela cena que é clássica, de conhecermos os bastidores dela. Ele de longe, somente espreitando, né, aquela cena acontecer, até chegar o momento em que ele dá o clique mágico dele. E ele ficou famoso por isso. Mas aí o lado humano acabou depois mostrando uma fraqueza muito grande, a ideia do sensacionalismo, de aproveitar e tudo mais. Então, sinceramente, Dudu, para a gente poder falar sobre isso, de vê-lo, né, registrando aquilo tudo, precisa entender exatamente qual foi a motivação que ele teve para fazer aquilo. De estar ali registrando, né, de ter feito alguma coisa. Então, a ideia talvez fosse exatamente, olha, eu quero mostrar para vocês aquilo que está acontecendo. Poderia pegar ali o telefone e ligar para a polícia para avisar que tem alguém suspeito, mas os próprios meios, os órgãos públicos sabem disso. Aquilo já é um lugar famoso, né? Então, né, pois é, mas sem conhecer exatamente os bastidores de cada um, né? Então é difícil, mas a cena foi registrada, é aquilo que é importante da gente lembrar, né? O Elcio colocou para nós, né, somos espíritos em experiência num corpo humano momentaneamente, que é exatamente aquilo, né? Estamos aqui hoje, vivendo experiências, cada um sendo colocado numa situação diferente. Então, de um modo geral, esse é o aprendizado que nós temos que ter. Espiritualizar o nosso modo de pensar. Né? Vemos aquela criança na rua abandonada, vemos aquele usuário de drogas, vendo aquele que é o corrupto na televisão, chama Bang Bang Club. Tá, se você por acaso não se lembrar, não achar, me fala que eu procuro para você e te passo. Então, sempre vemos essas pessoas que estão aqui à nossa volta como espíritos em aprendizado. Provas, expiações, resgates, aprendizados, tudo isso fazendo parte dessa nossa condição de espíritos. Muito bem, o próximo item que a gente vai estudar, aqui passando, né, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, estudando aqui a coletânea de preces, né, essa é uma prece por suicida, e é sempre importante a gente aproveitar essa sugestão de prece para conversar um pouquinho mais sobre esse tema também. O nosso próximo tema vai ser a prece para os espíritos em arrependimento. Kardec não apenas trouxe para nós essa coletânea de preces, mas ele trouxe também para nós no livro O Céu e o Inferno, naquelas entrevistas, né, que nós vamos estudar logo no início do ano, né, na virada do ano, passando aqui o nosso recesso, a gente já está no final aqui do Evangelho, vamos começar a estudar então o nosso
as entrevistas com esses espíritos. E ele separou, né, os espíritos suicidas, os espíritos arrependidos ou em arrependimento, os espíritos endurecidos, que são aqueles espíritos que mesmo depois da desencarnação acreditam que estão com a razão para aquilo que fizeram. Então nós vamos depois conhecer um pouquinho mais sobre a natureza desses espíritos, o seu modo de pensar. Então aqui no nosso item número 73, o tópico número 7, para os espíritos em arrependimento. Kardec então traz aqui para nós um pequeno prefácio, dizendo: seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não o são mais desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns até mesmo já começaram a gozar de uma felicidade relativa. Então, os espíritos em arrependimento, esse é um ponto importante que a doutrina nos proporciona, né, de entendimento, que é falar sobre o arrependimento. Algo que, de um modo geral, a educação religiosa tradicional, clássica que nós tivemos, mostra exatamente que aquele que foi para o mundo espiritual, aquele que morreu, se for um bom espírito, ele vai para o céu. Se for um mau espírito, ele vai para o inferno. Se for um espírito ali, naquele processo de análise, ele vai para o purgatório. Então, quando nós falamos sobre arrependimento, mostra exatamente que o arrependimento não é apenas uma condição que não vai alterar a situação do espírito. Porque não existe, por exemplo, na ideia do inferno, inferno de primeira classe, inferno de segunda classe, inferno de terceira classe. O espírito que está no inferno, mas se arrepender, ele vai para o inferninho melhor. E aquele espírito que é infernal e que não se muda, ele vai para o porão. A ideia que você tem do inferno é exatamente aquele, do espírito que vai sofrer por toda a eternidade. Porém, quando nós falamos sobre a ideia do arrependimento, nós falamos sobre a ideia de recomeço. E isso é significativo. De pensar que o espírito, chegando no mundo espiritual, ele vai se deparar com os dramas de sua própria consciência, ele vai se deparar com uma realidade que até então ele não tinha percebido, né, das suas escolhas, das suas consequências, e que ao começar ali a se arrepender do que fez, o mundo à sua volta começa a se transformar. E muito mais do que isso, oportunidades começam a surgir para que ele saia daquela condição de extrema perturbação que muitas vezes o atinge e começa depois a viver relativa felicidade pelo fato de ter se perdoado e de ter recebido perdão por aquilo que fez. Então, quando se fala sobre a palavra para nós, arrependimento, ela tem um significado muito maior do que poderia dizer, por exemplo, apenas de um dicionário. Mostra exatamente ali o espírito que reconhece o erro que cometeu e deseja recomeçar aquilo que falhou, recomeçar de um modo diferente. Então, ao vermos um espírito que comete um erro na nossa sociedade e que depois no mundo espiritual se coloca na condição de arrependimento, mostra que essa visão que nós temos em que o espírito é o centro de tudo, mostra que aquele que erra, erra neste momento, mas que no futuro deseja acertar. Só para a gente ter uma ideia, é algo que muitas vezes pode até soar como um pouco de blasfêmia, né? Olá, professor. Um pouco de blasfêmia, de colocar, por exemplo, que nós temos Jesus hoje como sendo a nossa maior referência. Um espírito puro por excelência. Mas nós sabemos que os espíritos não começaram puros. Os espíritos alcançaram, conquistaram essa condição. Mas nós podemos imaginar então Jesus como sendo aquele espírito saindo daquela fase mais primitiva da evolução humana, passando por um espírito no mundo primitivo, depois entrando no mundo de provas e expiações, passando num estágio de regeneração, depois de um espírito feliz, depois de um espírito puro. Ele, vivendo nesse estágio primitivo,
como era exatamente a sua natureza? Será que ele nunca cometeu erros? Será que ele nunca se arrependeu? Será que nunca sofreu no mundo espiritual após uma desencarnação equivocada? Será que nunca cedeu às fraquezas humanas? Então hoje nós vemos um espírito que é modelo, mas que para chegar a esse modelo ele viveu todas as experiências que um ser humano poderia vivenciar, que um espírito poderia vivenciar. Então isso mostra que você cometeu o erro, e no momento em que você se arrepende, você aprendeu com o erro. E agora você começa a fazer a reparação. E essa reparação é exatamente o que permite a reconstrução de cada um. Então, muitas vezes, durante, especialmente as reuniões mediúnicas, nós temos ali espíritos que se manifestam pedindo auxílio, pedindo preces, porque muitas vezes se manifestavam como sendo obsessores, se manifestavam como sendo espíritos que erraram durante uma determinada situação da sua existência terrena, ou mesmo durante a sua condição de desencarnado. E então ele pede que preces sejam feitas por ele. Naquele momento, claro, sensibilizados pela presença, e muitas vezes pelas tantas lágrimas que são derramadas, a equipe então direciona uma prece para ele. Mas assim como ele, que teve a oportunidade de se manifestar, nós temos muitos outros que não se manifestaram, mas que nem por isso desejam essa oportunidade de recomeço. Então, Kardec coloca para nós aqui, traz para nós uma sugestão de prece, também bem elaborada, né, que é importante a gente sempre lembrar que esse arrependimento, ele é a gente pode colocar assim, que é uma fase, é um estágio intermediário do sofrimento para a felicidade. Então a gente imagina aquele espírito em extremo sofrimento. No momento em que ele se arrepende, é como se ele passasse pelas portas de uma dimensão para outra, porque simplesmente o fato de ter se arrependido. Então ela tem um valor significativo, tem um valor muito grande nessa transição de uma condição de sofrimento para uma condição de felicidade. Não é a felicidade, porque o arrependimento vai exigir a reparação. Basta a gente lembrar que quando pega, por exemplo, uma reportagem que mostra um criminoso que foi preso, um assaltante, um delinquente qualquer, e aí então ele cometeu aquele crime, foi preso, e ele demonstra um arrependimento sincero. Ele percebe que não devia ter feito aquilo. Ele diz assim, não, eu estou realmente arrependido, foi uma situação de desespero, eu não devia ter feito tal coisa. Vemos assim agressões, né, de pessoa que perdeu a cabeça e fala, cara, não devia ter feito isso e tal. Naquele momento ele está arrependido. Saiu daquele estágio do espírito, do indivíduo mau. Mas o crime que ele cometeu vai exigir dele a expiação. Muitas vezes ele vai ficar preso, muitas vezes ele vai ser expulso de um ambiente, muitas vezes ele vai perder aquilo que ele tinha. Faz parte da sua experiência, do seu aprendizado. Mas se não for esse momento especial do arrependimento, em que ele para e a sua consciência diz, você errou, ele assume essa condição de erro e deseja um recomeço diferente, se não fosse por esse estágio, ele continuaria na condição de infeliz para todo sempre. Então o arrependimento é um começo e é muito especial. Aqui então no item número 74, prece, temos assim então a prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador encarnado ou desencarnado, eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas que reconhece os seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, Senhor, recebê-lo como um filho pródigo e dar-lhe o vosso perdão. Bons espíritos, se ele desprezou as vossas vozes, agora deseja ouvi-las. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no desejo de se purificar, a fim de atingi-la. Sustentai-o nas suas boas resoluções
e dá-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. A vós, espírito de fulano, nossas felicitações pela vossa modificação e nossos agradecimentos aos bons espíritos que vos ajudaram. Se antes vos comprazíeis no mal, era porque não sabíeis como é doce e bom fazer o bem, e porque vos julgáveis demasiado baixo para o conseguir. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para vós. Começaste a gozar então de uma felicidade desconhecida, e a esperança brilhou no vosso coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador em arrependimento, jamais repelindo os que o procuram, para voltar completamente à graça do Senhor. Aplicai-vos de agora em diante, não só a evitar o mal, mas em fazer o bem, e sobretudo em reparar o mal que fizestes. Então tereis satisfeito a justiça de Deus, pois cada boa ação apagará uma de tuas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançardes, mais o caminho te parecerá fácil e agradável. Perseverai, pois, em um dia terás a glória de ser contado entre os bons espíritos, entre os espíritos bem-aventurados. Então aqui a gente vê que é uma prece, mas muito mais do que uma prece, é aquela impressão de um cartão de boas-vindas que esse espírito recebe por ter chegado nessa condição de esclarecimento, de perceber o erro e de demonstrar o desejo de recomeçar. Então, é quase que uma declaração de boas-vindas, né? De parabenização por essa nova condição, agradecendo aqueles que fizeram o trabalho de esclarecimento, rogando para que ele seja bem recebido, parabenizando, felicitando por por essa nova condição. E ali então é o recomeço, que não vai isentar, não tenhamos dúvida disso, o espírito das dificuldades que vai ter de enfrentar para reconstruir, para reparar aquilo que fez. Mas o arrependimento trouxe para ele uma oportunidade de reconstruir sem novamente cair nessas fraquezas. Nós mesmos somos espíritos que invariavelmente trazemos uma condição de arrependimento. Estarmos no mundo de provas e expiações, vivendo uma expiação, começa com o arrependimento que nós tivemos no passado. O mundo espiritual provavelmente tem ali, testemunha, né, nossas situações degradantes do passado, o arrependimento e o desejo do recomeço. Hoje nós somos aqui aprendizes dessa filosofia que nos ajuda nesse entendimento e também nos dá esse apoio para esse crescimento, mas no passado fomos espíritos também, não apenas errantes, mas erráticos também. Espíritos falhos, espíritos imperfeitos. E foi exatamente o arrependimento que deu esse impulso para chegarmos até aqui. Nós continuaremos errando. Ainda temos uma longa jornada para trilharmos. Mas os erros que nós cometemos agora são erros muito diferentes de erros do passado. Porque aqueles erros mais dolorosos, ou que provocaram dores maiores, e que, por consequência, nos trouxeram um arrependimento, são tipos de erros que nós não cometemos mais. Então os nossos erros estão... A gente pode pensar assim que a nossa existência, a nossa trajetória, ela é como se fossem assim, como se nós fizéssemos, passássemos na peneira, né? Primeiro aquela peneira mais grossa, que tira aqueles cascalhos, depois passa numa peneira um pouco mais fina, com uma trama um pouco menor, vai tirando ali umas pedrinhas menores, até chegar um momento em que a gente vai passar naquela peneira somente passando pó. Então, feliz de nós que conseguimos ali evoluir nessa nossa peneira moral,
separando aqueles erros do passado mais grave com os erros do presente. A mesma coisa acontece com as nossas próprias condutas. Existem condutas que nós não praticamos mais, com vícios, com hábitos, com ideias. Já não pensamos mais assim. Então nós estamos também trocando as nossas peneiras de atitudes. E daqui a pouco a gente vai começar a passar peneira no nosso pensamento. Aí vai ser uma outra experiência que a gente vai vivenciar. Então vimos aqui para os espíritos em arrependimento. Vamos conversar um pouquinho sobre eles mais para frente, lá nos nossos estudos do livro O Céu e o Inferno. Finalmente, prece pelos espíritos endurecidos. Aqui Kardec traz um texto significativo, traz para nós também aqui uma prece muito longa, e sem mais demoras, vamos a elas. Vamos a eles. No prefácio ele diz: os maus espíritos são os que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhuma pena pelo que fazem, que são insensíveis às repreensões, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam dos homens pelos sofrimentos que suportaram e perseguem com o seu ódio aqueles a quem detestaram durante a vida, seja observando-os, seja perturbando-os com alguma falsa influência. Entre os espíritos perversos há duas categorias bem distintas: os dos que são fracamente maus e a dos hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de serem conduzidos ao bem do que os segundos, porque são, na maioria das vezes, de natureza estúpida e grosseira, como podemos ver entre os homens, e como estes fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não pretendem passar por melhores do que são. Há neles um germe latente, que é necessário fazer germinar, o que se consegue quase sempre com perseverança, firmeza e benevolência, através de conselhos, das argumentações e da prece. Nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que sentem para pronunciar o nome de Deus revela um temor instintivo e uma recriminação da consciência, que os acusa de indignidade. Os que assim se apresentam estão no limiar da conversão, e tudo podemos esperar deles. Basta encontrar-lhes o ponto vulnerável do coração. Então, Kardec trouxe para nós aqui fez uma comparação com aquilo que acontece entre os homens hoje. Então nós vemos muitas pessoas que são criminosas, pessoas que nós chamamos de maldosas, que são muito mais pelas circunstâncias. Todo mundo fala mal, então também vou fazer o mal. O pessoal quer cometer algum crime, já que eu estou no meio, eu vou junto. Mas se por acaso estivesse num ambiente diferente, com pessoas diferentes, talvez não fizessem. Então são aqueles que são fracamente maus, como Kardec chama. Estão ali naquele limite. Basta que você ofereça uma influência positiva, que ele já começa a ter um esclarecimento maior. Não que ele vai se tornar uma pessoa boa, mas pelo menos aqueles erros mais graves que poderiam praticar, se tivessem uma influência negativa, já não praticariam. Então já é um começo. Muitas vezes esses espíritos que são fracamente maus, ou levemente endurecidos, são aqueles que dão um pouco de trabalho, mas que se percebe a mudança de postura. Já os espíritos hipócritas, diz aqui Kardec, os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes e não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Fingem todos os bons sentimentos para ganhar a confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como espíritos bons, pois então podem dirigi-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé,
mas não a sinceridade da fé. Então, temos ali esses dois grupos de espíritos, né? E nós podemos encontrar esses modelos em várias obras, né, André, sobre isso. Vemos acontecendo na Casa Espírita, que eu comentei com vocês também a mesma coisa, né, que lá temos também uma legião de espíritos que são dirigidos por um espírito endurecido, um espírito mau, mas que eles, por si mesmos, agem muito mais por medo do que por algum tipo de vingança, por algum tipo de sentimento negativo, sentimento destrutivo. Então, temos esses dois modelos, né? Beleza. Depois temos aqui, então, a prece, que Kardec traz como sugestão. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade aos espíritos imperfeitos, que ainda estão nas trevas da ignorância e que vos desconhecem, principalmente ao espírito de fulano. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsedando-os e atormentando-os, prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade que gozais se torne um encorajamento para eles. Espírito que te comprases ainda na prática do mal, ouvistes a prece que fizemos por ti. Ela deve provar-te que desejamos fazer-te o bem, embora faças o mal. És infeliz porque é impossível ser feliz praticando o mal. Porque, pois, permanecer no sofrimento, quando depende de ti sair dele? Não vês os bons espíritos que te cercam, como são felizes, e não te seria agradável gozar também dessa felicidade? Dirás que isso é impossível, mas nada é impossível para aquele que o quer, porque Deus te deu, como a todas as criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, e o vale dizer, entre a felicidade e a desgraça, ninguém é condenado a fazer o mal. Se tiveres a vontade de o fazer, podes ter também a de fazer o bem e ser feliz. Eleva os teus olhos a Deus, eleva o teu pensamento a Ele apenas por um instante, e um raio de sua luz, de sua divina luz, virá esclarecer-te. Dize conosco essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem em lugar do mal, e verás que prontamente a sua misericórdia descerá sobre ti, e um bem-estar desconhecido virá substituir as agonias que sofres. Quando tiveres dado um passo no caminho do bem, o resto será fácil. Compreenderás então quanto tempo perdeu na tua infelicidade por tua própria culpa. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de ti, fazendo-te esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbações e de torturas morais, que seriam para ti um inferno, se tivessem de durar eternamente. Chegará o dia em que essas torturas serão tais que a todo custo quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais esperares para tomar uma decisão, mais difícil te será escapares a elas. Não creias que ficarás sempre nesse estado. Não, porque isso é impossível. Tens duas perspectivas pela frente. Uma é a de sofreres muitíssimo mais do que até agora. Outra, a de seres feliz com os bons espíritos que estão ao teu redor. A primeira é inevitável, se persistires na tua obstinação. Para a segunda, basta um simples esforço da tua vontade, que te afastarás do mau caminho. Apressa-te, portanto, pois cada dia de atraso é um dia de felicidade que perdes. Bons espíritos, fazei que essas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada e possam ajudá-la a aproximar-se de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve tão grande poder sobre os maus espíritos, sobre os espíritos maus. Então vimos aqui, nessa prece, né, exatamente aquela situação de encontrarmos um espírito obsessor numa reunião mediúnica, em que
ele xinga, ele reclama, ele blasfema, ele ameaça, e por mais que se faça uma prece ou converse com ele para que ele modifique o seu modo de pensar, né, e deixe de praticar aquilo que vinha praticando, ele resiste. É esse o tipo de espírito endurecido que Kardec comenta. A mesma coisa acontece também se nós encontramos esses espíritos no plano espiritual, certamente o encontramos aqui também. Vemos aqueles criminosos, aquelas pessoas que são maldosas, não apenas praticando violências físicas, mas muitas vezes uma violência moral. Uma pessoa que prejudica o outro e não se arrepende disso. Vemos isso entre famílias, vemos isso entre instituições religiosas, vemos isso entre empresas, dentro de uma sociedade. Você faz o mal e você não se arrepende disso. E quando você chama a atenção para falar alguma coisa para ele, muitas vezes ele é indiferente. É como se você pegasse um criminoso, por exemplo, que é chefe de um grupo de contrabando de drogas, e você chamasse e falasse para ele assim: olha, se arrependa, se volte para Deus. Alguns deles vão se fazer indiferentes porque o assunto incomoda. Ou melhor, vão se fazer de desentendidos porque o assunto incomoda. Outros vão se tornar completamente indiferentes. É esse tipo de característica de endurecimento que Kardec coloca. Endurecimento dos valores, da sensibilidade, da personalidade. Então no mundo espiritual nós encontramos, né, tanto quanto aqui. Na verdade até mais do que aqui, né, pela quantidade de espíritos que estão desencarnados. Então Kardec, após os trabalhos, certamente esse tipo de prece era realizado nas reuniões que ele fazia de atendimento espiritual. Não era necessariamente uma reunião de desobsessão, porque a gente lembra que Kardec fazia reuniões de atendimento de assistência espiritual e encontrava um espírito sofredor, um espírito obsessor, ou um espírito comunicante familiar, amigo, né? Então, no momento em que ele se deparava com esses espíritos, ele realizava essa prece. Como nós veremos, né, nos espíritos endurecidos, lá no céu e inferno, quando ele conversava com esses espíritos, e nós podemos imaginá-lo, por exemplo, fazendo essa prece ao final daquele tipo de reunião. Então os espíritos endurecidos são aqueles que ainda, por algum motivo, permanecem nesse caminho, né, de praticar o mal, de buscar vingança, de não se importar com a dor dor das pessoas, a dor do outro. Então encontramos muito ainda, lamentavelmente. Mas o mais importante de tudo, como nós dissemos no início, quando começamos a espiritualizar a nossa mente, muito mais do que a nossa mente espiritualizar o nosso modo de pensar, mesmo esse espírito que pratica o mal é um espírito que está em evolução. Vai aprendendo, lamentavelmente, através da dor que vai praticando, que vai pesando sobre ele, até o momento em que ele se transformará. E Kardec lembra nessa prece, né, para que esse espírito faça uma comparação daquilo que ele vive e daquilo que ele gostaria de viver, e da necessidade de uma mudança imediata do seu modo de viver. Então esse espírito, mesmo fazendo mal, é um espírito. E quando nós olhamos para ele, nós devemos entender exatamente o que fez, ou pelo menos imaginar o que fez com que ele se tornasse esse tipo de espírito. Me lembro, por exemplo, do espírito Gregório, lá no livro de André Luiz, o livro Libertação, que é um espírito que se encontrava há séculos nessa condição. E aí então ele conseguiu se transformar diante das experiências que ele acabou vivenciando, a própria assistência dos espíritos amigos, daquele espírito que era sua mãe numa encarnação anterior. E aí então ele cedeu, ele se rendeu a essa assistência. Não que esse trabalho será um trabalho simples. Para esses espíritos é um trabalho muito difícil, porque eles não apenas têm que mudar o modo de pensar, mas romper os vínculos com aquilo que eles faziam. Então, através desse tipo de assistência, realizada especialmente, né, nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de assistência, mas também por cada um de nós, quando sabemos, né, que muitas vezes temos ali a influência de espíritos que nos trazem tantos prejuízos, né, que essas preces então sejam dirigidas a eles. Então, pessoal, fechando por aqui
o nosso estudo de hoje. Vimos aqui então preces pelos suicidas, preces pelos espíritos arrependidos e preces pelos espíritos endurecidos. O próximo tema que nós vamos estudar vai ser aqui no nosso Evangelho, só um instantinho, preces pelos doentes e obsedados. Por acaso, são mais 2 preces apenas, né? Se tivesse acelerado um pouquinho mais, daria tempo da gente concluir tudo hoje, mas não há de ser nada não. Na próxima semana vai ter aqui o nosso recesso, então nós não teremos estudos do dia 26 ao dia 30, recesso de fim de ano, mas voltamos então no início do ano, para continuarmos aqui o nosso trabalho. Faremos então preces pelos doentes e obsedados,